Então, por favor, aqui por uma nota muito importante. Presta bem atenção nisso, por favor. São agora 7 horas e 5 minutos. Nessa segunda-feira, foi assinado o decreto da Prefeitura de Aracaju que prorroga medidas de isolamento social até 17 deste mês, até 17 de abril. Então, o que acontece exatamente? Continuam suspensas as atividades de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol. O acesso à Praia do Viral e Parque Augusto Franco, além da interdição de espaços públicos como praças, como calçadões, como faixas de praias, estacionamentos públicos e equipamentos de esporte. E as feiras livres? Bem, as feiras livres continuam suspensas até o dia 13 de abril. São essas determinações necessárias para esse momento e eu, com muito respeito, eu respeitosamente respeito a você, te sugiro, reflita a respeito de todas as consequências que nossas atitudes terão a partir de agora. Por quê? É exatamente nesse momento, segundo grandes cientistas, aí você diria, pois é, os casos estão menores, os casos não estão acontecendo. Não estão acontecendo exatamente pelo isolamento. Esse é o resultado. Veja se você... mas eu acho que não adianta muito, não precisa mais, não precisa... É aí que mora o perigo, porque os resultados da diminuição até dos números são consequências diretas desse isolamento. Certo? 7 horas e 7 é uma sugestão respeitosa para você. 7 e 7, vamos embora. Veja você o que é a necessidade. E enquanto durar a pandemia do coronavírus, os velórios também estão proibidos, minha gente. A despedida, ela não pode acontecer dessa forma tradicional. A medida foi estabelecida em decreto municipal que estabelece critérios de prevenção em velórios e sepultamentos na capital. Vamos entender, porque aí essa despedida terá que ser num outro nível, num nível mais espiritual até. Vamos entender isso? Balança aí. As medidas são duras e já estão valendo. O decreto publicado pela Prefeitura de Aracaju atende às recomendações do Ministério da Saúde quanto a velórios e sepultamentos de vítimas da Covid-19, como explica o presidente da Insurb, Luiz Roberto Dantas. Velório de pessoas vítimas do Covid-19, do coronavírus, não pode acontecer. O sepultamento é imediato, sem cortejo, sem aglomeração, na presença apenas de 10 pessoas. Recomenda-se que essas 10 pessoas não sejam idosas, não tenham síndrome gripal, que não haja abertura do caixão, de forma nenhuma, nem tampouco aproximação. Há regras também para mortes que não estejam relacionadas ao coronavírus. E o sepultamento rápido. Entrou no cemitério, enterrou, saiu. A gente conta com a colaboração da população. O decreto já está publicado, o decreto já tem validade e deve ser seguido rigorosamente. A resolução contempla ainda orientações para hospitais públicos e privados, velatórios e funerárias a respeito do manejo do corpo e caixões. As regras já foram estabelecidas pelo Ministério da Saúde através do Sistema de Vigilância Nacional. Então é bom que os hospitais, que as funerárias leiam as regras de manejo do corpo, tratamento e fechamento de caixão. O médico infectologista Marco Aurélio diz que as medidas são essenciais neste momento. É fundamental para que a gente diminua esse risco, da transmissão na comunidade, evitando assim esses aglomerados, principalmente quando você tem o velório de uma pessoa que esteve infectada, que possivelmente você tem familiares também que possam estar infectados, e aí em um ambiente mais fechado, de maior proximidade, pode haver a transmissão. E esse é o que eu digo para você, o infectologista Marco Aurélio. É uma autoridade, não sou autoridade, muitíssimo pelo contrário, sou só um jornalista. Por gentileza, assista, ouça, preste atenção no que o doutor Marco Aurélio acabou de dizer. Essa é uma questão de necessidade. O tempo vai passando, a idade vai chegando e nós vamos nos habituando a velórios, féretros, sepultamentos. E eu já perdi algumas pessoas muito caras, muito queridas na minha vida.
E eu sei o quanto isso dói porque eu senti na pele. Já perdi meu pai, já perdi meu irmão, já perdi muitas pessoas caras, muito caríssimas a mim. Então, eu digo a você, nesse momento, que você tenha essa compreensão e que você se despeça das pessoas que você mais ama neste nível mais espiritual, de muita gratidão e de muita compreensão. Porque todos nós precisamos disso exatamente neste momento. 7h10. E a Vitória Souza, engenheira sanitarista e ambiental, nos enviou aqui um vídeo aqui no BG Manhã, exatamente falando um pouco mais sobre essas determinações. Qual a visão dela, afinal? Vamos acompanhar? Balança aí. Quando o nosso corpo ele entra em um estado de autodecomposição, ele libera líquidos e vapores. Esses líquidos são chamados de necrochorumes. São ricos em substâncias tóxicas, tanto como nos vapores, e também de micro-organismos, certo? E esses micro-organismos ainda ficam presentes, porque esse estado de autodecomposição dura no seu início até o final mais ou menos 2 anos. Então, todo o procedimento que a Anvisa ela dispõe de que uma pessoa que faleceu pelo coronavírus seja envolvida num saco impermeável com uma limpeza externa e ainda depositada dentro de um caixão com um lacre muito forte, é com o objetivo de impedir uma retransmissão da doença e também de a gente ver com outros olhos uma não contaminação do meio ambiente. A gente vê com outros olhos uma não contaminação do meio ambiente. Por isso que eu te digo, por isso que a gente tem que compreender. Eu não posso formar uma opinião sem conversar com um especialista, sem entender exatamente qual é a gravidade da situação e a motivação da decisão. Você me entende? Está muito bem explicado. Esse é o nosso jornalismo profissional. 7h12, por falar nisso, o diretor-presidente da ADEMA, o senhor Gilvan Dias, também comentou essa situação específica. Vamos acompanhar. A determinação mundial para uma situação como essa, né, de infecção de vírus, é que as pessoas sejam cremadas mesmo. Essa é a situação. Em Sergipe nós temos algumas deficiências de cunho real para essa situação. Para você ter ideias, a grande maioria dos cemitérios públicos, eles não têm sequer condições mínimas para o seu sepultamento dos entes queridos da população. Então a gente se preocupa muito, as recomendações estão sendo dadas pelos especialistas na área sanitária, que há uma necessidade do mínimo possível e, se possível, ser cremado. É isso, Gilvan, exatamente assim. Gente, são 7h.